Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui hoje gravando esse vídeo para vocês é domingo, dia 31 de maio de 2026, último dia do mês. Graças a Deus, se passaram mais um mês e a gente pôde chegar a mais um final de mês pela graça de Deus. E eu peço por gentileza que vocês deixem um joinha, compartilhem esse vídeo, hypam, se inscrevam, deixem um comentário aqui. Não esqueça de ativar o sininho para todos, para que quando sair vídeo aqui no canal, vocês sejam notificados e não perca nenhum vídeo que sair. E hoje eu vim falar com vocês sobre o título que vocês já podem ter visto desse vídeo, é relacionado a isso. Desistir de vender lanches na rua. E eu vou explicar para vocês certinho por que eu não vou e também os motivos de que eu tomei essa decisão. Primeiro, gente, vocês já podem até imaginar que eu não tenho condição de iniciar nada. E quem me abençoou foi a Clarice por ter comprado 2 vezes praticamente esses materiais para mim iniciar as vendas na rua. E eu compartilhei as duas partes que eu mostrei preço, mostrei os itens todinhos que foram gasto para conseguir montar esses lanches. Aí vocês me falam, Marília, mas você não deveria ter iniciado com lanche. Amigas, eu iniciei e não imaginaria que não poderia dar errado. A gente sempre tem aquela expectativa que vai dar certo. E deu certo de vender alguns dias tudo, em alguns dias só um lanche. E na verdade não tá nem em vender e não vender, e sim no lucro. E eu não estava conseguindo nem pagar os materiais. E vocês vão entender o porquê que eu vou dizer para vocês o quanto eu vendi, como que foi a venda. Teve dias de fazer promoções para que vendesse, não ficasse na geladeira. Porque, assim, o lanche natural, a pessoa gosta de comprar algo fresquinho, né? Que você faz ali, compra, vende. E de um dia, 2 dias, assim, praticamente pro outro, já entrando no terceiro, já não é um lanche tão natural. Então aí eu fiquei pensando, repensando, e vocês vão ver que eu não tive lucro nenhum. Só na primeira, assim, notinha que foi vendido, vou falar para vocês também os materiais que ficou. E eu vou estar vendo, né, como que vai, o que eu irei fazer, mas já dizendo para vocês que eu não vou mais vender lanche. Eu não sei como que vai ser daqui para frente, eu não sei se vai ter uma outra oportunidade de fazer outra coisa, mas dizendo a verdade para vocês. Marília, mas assim você nunca vai conseguir, gente. As pessoas querem comprar lanche menos de, vamos supor, menos de R$ 5. Você começa a anunciar, gente, tô vendendo a R$ 5. E a plaquinha tá ali bem destacada, né? Como eu mostrei para vocês. No primeiro dia, eu vendi um lanchinho a R$ 7. E foi um custo para vender esse lanche nesse valor. Um cafezinho. E aí eu cheguei aqui, aquela garrafada de café, porque a pessoa não vai querer tomar café amanhecido. E eu não tomo mais café com açúcar. Para mim, consumir o açúcar assim, pelas quantidades de café, amigas, não é bacana para mim, porque eu tenho resistência à insulina. E a diabetes, né, suspendida por causa de tomar muito açúcar, ela pode subir e eu passar mal, tontura, essas coisas todas. Então, um café, amigas, vamos supor, eu vou falar para vocês algo que não estava naquela lista, mas que foi a própria Clarice que me abençoou. Tinha também alho, cebola, os temperos. Eu não sei o quanto que ela pagou naqueles temperos,
porque ela riscou os valores lá, né? Porque, tipo assim, tem coisa que ela me enviou de presente. Depois a gente começou a conversar, depois daquela caixa, sabe, de térmica, a gente começou a conversar o que poderia ser feito, né? Eu mesmo falei assim para ela, nossa, eu poderia vender alguma coisa se eu tivesse condição, né? E ela falou, ah, eu tinha pensado nisso. E aí veio as ideias, mas assim, amigas, tudo é questão de, como eu falo para vocês, aqui a palavra certa, em questão de pensar, repensar mais certo, mas de início assim foi os lanches. E aí realmente não teve lucro nenhum. Porque assim, se você. Eu tava vendendo a R$ 5, tinha pessoa. Ah, mas se você vender dois por 5, eu compro. Gente, é quase que impossível. A primeira vez que eu fiz, amigas, eu fiz muito caprichado, eu pus muito frango, fiz um lanchão mesmo. E teve lanches de eu vender a R$ 4. Teve um que eu vendi a 3 para vender logo. E tudo isso conversado com a própria pessoa, a Clarice, que me abençoou. E o medo foi depois de ficar na geladeira e no outro dia não conseguir vender. Então foi por esse motivo que na primeira vez que eu fui, eu fiz essas promoções. Porque a R$ 5 não tava saindo, amigas. Aí eu falei, gente, eu tô vendendo. Aí esse preço ali apareceu para vocês verem como que é as coisas. E eu vou deixar passando para vocês aí na tela, tá? Então, amigas, ó, no primeiro dia que eu fui vender, eu fiz tudo super caprichado os lanches. Vocês podem voltar aí nos vídeos, tá em playlist aqui tudinho contando para vocês. Eu fiz 9 lanches caprichado, amigas. Eu fiz até um patê de frango mesmo. Pus bastante ingrediente, ficou um lanche muito gostoso. Porque eu experimentei, amigas, o ingrediente ali e ficou um pão bonito, cheinho de alface. E eu não tive noção, amigas. Depois que eu fui ver que eu coloquei tudo exagerado, mas quem nunca, né? E no primeiro dia eu vendi um lanche e um café. Então, desses 9 lanches, sobrou 8. E aí, no segundo dia, que eu fui na terça-feira, eu tava em mente que eu não poderia voltar com esses lanches para ficar mais um dia na geladeira. Então, amigas, eu vendi eles, fiz promoções junto com a Clarice, 3 lanches por 10 eu fiz, depois sobrou 5. Eu vendi um a R$ 3 e daí depois sobrou 4. Eu vendi 2 por 4 e mais 2 por 4. Então, no total desses lanches, amigas, vocês vão ver, ó. Aí, depois eu fiz outra remessa, cozinhei mais frango e fui fazer com pão que tinha comprado da primeira vez. Vocês vão entender certinho. E aí, eu fui no primeiro dia, vendi a R$ 5. Foi vendido tudo a 5, que foi ontem. Que eu fui e vendi mais 7. Então, na quinta-feira eu vendi um. E no sábado eu vendi 7. 7 lanchinhos. Então, no total, de tudo, amigas, foi R$ 67 e 50 centavos, que é do café. E foi gasto, amigas, na primeira notinha, R$ 77,70. Aqui tirou os temperos, a cebola, o alho, o gás, o óleo. Não tinha nada dessas coisas aqui. Então, eu não tive lucro. E aí, para comprar novamente, não tive o lucro do quê? De R$ 1. E aí, teve mais as coisas que foi comprado na outra notinha. Aí, sobrou aqui em casa 2 pão, 2 saquinhos e 400 gramas, quase 500 gramas de frango, que foi da outra vez que eu cozinhei. Então, não teve lucro. E aí, para vender, para
para sair mais, tem que comprar praticamente todos esses ingredientes de novo. E realmente, amigas, as pessoas não querem comprar. Por exemplo, se fosse vender esse lanche, teria que vender ele de 7 a 8 reais. Para sair um lucro de mais ou menos ali uns 40 reais, mais ou menos. E tem dias que vai vender, tem dias que não vai vender. Então não é viável eu estar vendendo, porque é algo que pode passar dentro do frigobar, da onde foi armazenar. Então eu desisto, amigas, de vender o lanche nas ruas. E aí, avisando vocês que depois vocês vão me ver aqui gravando os vídeos e provavelmente alguém possa falar, ah, ela não quer nada com nada. Então, tô mostrando para vocês. E tem a segunda notinha que eu acabei comprando algumas outras coisas. Então, eu tô vendo certinho aqui para falar para vocês que eu irei voltar. Não vou desistir, mas encerrando com vocês o assunto dos lanches, de ir à venda, vender os lanches. Sobre os lanches eu não vou mais. Mas eu não vou desistir, eu vou ver certinho o que eu possa estar fazendo para ir lá novamente e as vendas, vender alguma coisa. Mas eu continuarei aqui com os vídeos normais com vocês, como eu sempre venho fazendo aqui. Mas aí vocês me perguntam assim, tipo, ah, Marília, mas você sabia que não ia dar certo? Amigas, a gente nunca sabe que vai dar certo. Imagina se eu fosse lá vendesse todos a 7 reais. Seria a benção de Deus. Mas é sobre isso, é sobre tentar algo que vai dar certo, a gente não sabe se vai. E lembrando, amigas, que eu não tenho dinheiro para iniciar nada. Se não fosse a Clarice em me abençoar, me ajudar nesse começo com os lanches, nem isso eu conseguiria fazer. Porque o que eu recebo do YouTube quando dá certo é para pagar o aluguel, pagar as outras contas e ainda às vezes não consigo comprar o alimento. Falando a verdade para vocês. Então, por isso que eu tive essa ideia, com a ajuda dela, de eu fazer algo para me ajudar. Porque, amigas, assim, parado totalmente, sem fazer nada, não tem como continuar. Né? Parado, eu falo parado, mas, amigas, eu tenho soltado 3 vídeos para vocês aqui. Olha, eu falo para vocês, uma pessoa que produz vídeos aqui dentro da plataforma, um vídeo às vezes é cansativo para editar, e eu tava dormindo super tarde para deixar tudo organizado para mim ter minha renda do meu suor, sabe, da minha luta, compartilhando com vocês aqui a minha vida mesmo. E não tem coisa melhor de que você fazer algo e ver ali saindo daquilo, as suas contas, as suas coisas básicas, daquilo que você mesmo produz. Não tem coisa que eu falo para vocês que possa ser maravilhoso em você ter a sua dignidade de conseguir fazer as suas coisas com o seu próprio dinheiro. E muitas das vezes, quantas vezes vocês me estendeu a mão, a Clarice vem vendo, muitos de vocês, gente, eu não tenho palavras para agradecer tudo que vocês já fizeram na minha vida, mas eu não posso viver só do YouTube. Como eu disse para vocês, ninguém me empregou como CLT, mas eu não posso também falar, ah, eu não tenho um registro, mas eu vou parar totalmente. Eu não posso, então eu tenho que fazer algo. E de começo, eu iniciei, né, a venda dos lanches, não deu certo, porque não teve lucro. As pessoas querem comprar menos de 5 reais e, infelizmente, não teve lucro. Então, dizendo para vocês certinho, aí vocês vão me ver aqui, arrumando as coisas, minha rotina normal. Aí alguém pode falar, nossa, ela não vai. Então, explicando certinho para vocês. Mas se surgir alguma oportunidade de eu ir fazer outra coisa, com certeza eu irei sim, amigas. E tá indo fazer isso, vender algo na rua. Então, gente, obrigado vocês por tudo, pela força. Então, através das dicas de vocês, eu vou ver o que dá para mim fazer, vender as coisas na rua, fazer outra coisa. Enfim, que vocês me desculpem
porque é triste, né? Você vê que não teve lucro e infelizmente não deu. Quem sabe, né, quando eu tiver aí com mais possibilidade de continuar e porque assim, como eu disse para vocês, tem que ter o lucro. O lucro eu falo assim, amigas, de poder comprar o material e ter algo também que você vai a sair à venda para comprar o material e ter o lucro, né? Esse é a pessoa que sai à venda. Infelizmente não deu certo. Mas enfim, eu não vou desistir jamais. E obrigado vocês por tudo. Então, era sobre isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!